aprender a fazer esse mobile lindo? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer essa preciosidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Tamires, eu sou do Ateliê T-Arte e hoje nós vamos aprender a montagem de um mobile. Então nós temos aqui alguns elementos, nós temos 4 nuvens e uma ursinha aqui toda charmosa, que eu já ensinei as nuvens e a ursinha nos vídeos anteriores. Eu vou colocar a descrição aqui nesse vídeo, só olhar a descrição e vocês podem acompanhar como que a gente fez esses elementos aqui. Geralmente, eu faço móveis com elementos menores, por exemplo, desse tamanho, um pouquinho menor, tá? Então, geralmente eu faço com vários elementos e menores, porém, a mamãe dessa vez pediu um modelinho um pouquinho diferente. Então, ela a ursinha um pouquinho maior do que geralmente eu faço. E também a nuvem é um tamanho médio, né? Geralmente eu faço um tamanho pequeno, que ela fica mais ou menos assim. Então, vai ficar bem diferente. Porém, como são elementos grandes, nós teremos menos do que o normalmente, né? Então, aqui nós só teremos 4 nuvens, né? Nas 4 pontas e a ursinha no meio. Porque senão fica muito pesado pro móvel e ele pode, né, danificar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós vamos utilizar para confeccionar esse móvel. Primeiramente, o mais importante é o nosso suporte, né? Esse é o nosso suporte. O nome da bebezinha é Alice. Esse suporte que você pode encontrar no Mercado Livre, na Elo7, e o preço varia, né? Entre R$30 até R$45. Depende muito do local que você vai comprar, tá? Então, aqui é uma caixa musical. Nós ligamos aqui a caixa musical, ela dura mais ou menos uns 2 minutinhos, ó. E nós ligamos aqui. Então, ela é assim, né? Eu já peço pra menina, pra minha fornecedora, fazer personalizado. Esse daqui, no caso, não veio personalizado, eu que fiz mesmo. Então, caso você queira personalizar, é muito simples, né? Você pode usar aquele programinha Canva. E lá no Canva, você faz, né, o nome da criança, escolhe um círculo, né, decorado, e depois você passa você imprime, né, você tem que ajustar o tamanho ideal, né, pra caixinha, e você pode imprimir. Aqui eu imprimi, ó, na folha de foto adesiva, tá vendo? Então, eu faço dessa maneira aqui. Quando ele não vem personalizado, eu mesmo personalizo. E é super facinho de fazer e fica bem profissional, né? Então, nós temos aqui essas outras partes. Essa é a parte que a gente vai colocar no berço, ó. Ele rosqueia aqui pra ajustar o tamanho do berço. Esse móvel aqui, esse suporte, ele é o maior, né? Porque tem uns que são um pouquinho menores. Então, os berços de hoje, né? De hoje em dia, eles estão vindo com a cabeceira menor. Então, quando a mamãe coloca assim no berço, fica muito em cima do rostinho da criança. Então, o ideal é você comprar o maior, né? Esse daqui, se eu não me engano, acho que tem 45 centímetros ou 49, alguma coisa assim. Então, ele é mais alto, né? No caso, o berço do meu filho, ele tinha uma cabeceira grande. Então, eu até tiro as fotos nele e fica super legal, fica ideal, né? Mas os berços de hoje estão vindo com uma cabeceira menor. Então, tem esse probleminha aí que vocês têm que ver na hora de comprar um móvel, o suporte. Então, aqui, essa peça encaixa aqui, ó. E essa daqui, a gente encaixa aqui, na caixinha musical. E essa daqui, a gente encaixa aqui. E ele fica assim. Eu vou ajustar a câmera daqui a pouco, aí vocês vão conseguir ver melhor, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, não vou dar indicação de fornecedores, porque eu compro aqui na minha cidade mesmo. Já comprei pela internet, né? Mas eu compro aqui na minha cidade. Mas eu sempre comprava pelo Elo7. Se você pesquisar lá, você vai achar tranquilamente. Ó, pra montar o móvel, nós vamos usar a linha branca. Eu uso a linha da Amigurumi mesmo. Sempre uso a linha branca pra fazer os cordões, né, pra segurar os amigurumis.
Nós vamos usar cola, eu peguei essa cola aqui, mas eu também utilizo aquela instantânea, tá? Quando eu vejo que tem necessidade, eu troco pela instantânea, porque tem que ficar bem seguro, né, os detalhezinhos e também eu dou uma reforçada nos fios com a cola. Nós vamos usar também a agulha, eu pego essa agulha aqui grande, ela não é de tapeceiro, ela tá até um pouquinho velhinha, mas ela me ajuda muito, mas se você não tiver, você pode usar a sua de tapeceiro também, tá? Só que o ideal é ser um pouquinho mais fina, né? Eu não sei a numeração exata, mas ó, essa é bem fininha e é o que passa aqui no buraquinho do móvel, ó, tá vendo? Eu uso ela pra passar aqui, então tem que ser um pouquinho mais fininha. Eu uso também fita, né? Fita de cetim, eu comprei essas duas aqui, porque na hora eu vou montar e eu vou ver qual que fica mais bonita. Eu não achei um rosa igual a esse da nuvem, né? Mas esse é bem parecido. Então, eu comprei a branca e a rosinha. Geralmente, as clientes deixam na minha mão esses detalhes e eu mesmo faço de acordo com o que eu vou achando que vai ficar mais bonito. Eu também uso essas pérolas aqui, ó. Uma pérola, umas contas, né? Transparente. Eu uso muito elas, né? Mas se você não tiver, pode ser pérola normal, né? Só precisa ser um pouquinho maior pra gente prender os cordões no mobile. Tá bom? Eu vou explicar pra vocês certinho como que a gente faz. E uma tesoura, né? Então, são esses materiais básicos pra gente começar o nosso mobile que vai ficar lindo. Então, vamos lá? Antes de iniciarmos aqui a montagem do mobile, eu vou ensinar vocês a fazerem esse lacinho aqui, ó. Eu faço 4 lacinhos, geralmente eu faço um lacinho normal mesmo, assim, igual nós fazemos, né? E passo cola para ele ficar mais firme. Mas como esse mobile é bem delicado, eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Então, eu fiz um lacinho assim, ó. Ele ficou bem delicadinho, né? Coloquei uma pérola. E esses lacinhos eu coloco aqui, ó, nas 4 extremidades aqui do mobile. Então, sempre eu faço 4 lacinhos pequenos, né, igual esses, e um lacinho maior que eu coloco aqui na caixa musical. Então, eu vou fazer aqui com vocês o lacinho maior, porque é a mesma forma, né, pra fazer os menores. Esse menor aqui, eu usei uma fita no tamanho de 11 centímetros. Essa daqui, que é o laço maior, tem 18 centímetros, tá bom? Mas a forma de fazer é a mesma. Então, eu pego aqui a minha fita, ó, pego uma cola, vou dar um pouquinho de zoom aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. E eu passo cola aqui uma pontinha da fita. Você pode fazer o laço normal também, né? Não tem problema. Eu quero fazer assim porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais delicado. Eu sempre tenho essas coisinhas de artesanato aqui em casa, porque como eu faço muitas peças personalizadas, né? As mamães geralmente deixam o meu critério, esses detalhezinhos. Então, eu vou fazendo de acordo com o que eu vou achando que vai ficar bonito. Então, quando precisa colocar uma pérola, um detalhezinho a mais, eu já tenho aqui em casa e eu vou colocando, né? Isso dá toda diferença no trabalho. Eu peguei aqui uma linha de costura mesmo, mas você pode usar a linha amigurumi branca também, não tem problema. Eu só peguei essa aqui pra ficar um pouquinho mais delicado, né? E eu vou pegar aqui a minha fita, ó, e vou dobrar ela assim, no meio, né? Fazer assim uma dobradura aqui no meio, ó. Vou pegar a linha branca e vou dar algumas voltas aqui pra prender o meio do laço. Ó, dei algumas voltas aqui, já ficou preso. Eu vou dar um nozinho aqui pra não soltar enquanto eu coloco a pérola. Ó, você também pode fazer de crochê, tá, gente? Também vai ficar lindo. Eu gosto de misturar esses elementos, né, nas peças de crochê. Eu acho que faz uma diferença. Mas, se você não tiver, né, uma fita em casa, você pode fazer de crochê também. E aqui, ó, eu vou usar essa pérolazinha aqui, pequenininha. Opa! Essa pérola aqui branquinha, pequenininha, que ela tem um brilho, né? Então, acho que ela fica super bonitinha. Vou pegar aqui minha agulha a mesma agulha que eu vou usar aqui pra confeccionar o mobile, só pra introduzir aqui a minha pérola. Ó, coloquei a minha pérola aqui.
E eu vou continuar dando voltas aqui no laço, até ele ficar um pouco firme. Pra fechar aqui, eu dou um nozinho bem firme. Vou dar uns 3 nozinhos pra ficar firme. Apesar que a gente usa cola aqui depois, então já fica bem firme, mas pronto. E agora, eu corto aqui. E ele ficou assim, ó. Bem delicadinho, né? E agora eu já vou colar aqui na minha caixinha musical, né? Porque, como eu não vou ficar manuseando ela, então eu já vou colar aqui. Então, eu passo cola aqui em cima. Tem que tomar cuidado pra não pegar o botão, né? Não ficar atrapalhando aqui a parte do botão. Eu passo cola aqui, ó. E vou passar cola um pouquinho aqui na lateral também, pra prender as partes do laço. Você pode usar também a outra Tec Bond, só que aquela Tec Bond instantânea, ela, quando você passa ela numa fita de cetim, ela fica manchada. Então, o ideal é usar essas daqui de silicone mesmo, que vai ficar mais sutil. Vou apertar um pouquinho aqui para secar, eu já retorno. Olha, já tá bem firme, né? Não tá totalmente seco, mas eu tirei o excesso aqui de cola. E não vai atrapalhar aqui quando eu for mexer na minha caixinha musical. Essas outras 4 aqui eu só vou colocar no final, tá? Porque senão a gente vai ficar manuseando e pode danificar. Tá? Agora nós vamos começar a montagem do móvel. Bom, gente, eu mudei aqui um pouco a posição da minha câmera pra ficar mais fácil pra vocês verem a montagem, tá? Então, aqui é o meu suportezinho, né? Então, eu começo sempre pelo meio. Quando a gente tem vários elementos, a gente precisa equilibrar, principalmente quando a gente faz elementos diferentes. Por exemplo, eu fiz esses dias dos personagens do Toy Story. Então, tinha o Buzz, o Woody, a Jessie, então eles eram diferentes, então são pesos diferentes, né, apesar de ser mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a gente tinha que equilibrar. Esses aqui, no caso, são todos iguais, então não vai ter esse problema. Outro dia eu trago um diferente aqui pra vocês e eu mostro, né, como que a gente faz pra equilibrar esses elementos. Então, aqui no meio, a gente vai ter a ursa, né? Então, eu começo fazendo da seguinte forma, introduzir aqui a linha amigurumi, tá branca. E aqui eu vou dar um nozinho aqui, uns 3 nós, assim, bem apertadinhos, ó. Dei esses 3 nós aqui, né? E agora, eu vou pegar uma agulha aqui de crochê, essa daqui é 1,75, uma agulha fina que vocês tiverem em casa, que entre nesse buraco aqui. E eu puxo aqui, ó, esse buraco. E vou fazendo correntinhas, tá? E eu sempre vou conduzindo aqui esse fio solto, né? Porque depois a gente corta, ele não fica aparecendo. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas. Vou passar esse fio pra cá, ó, fiz 3 correntinhas. Vou passar pra lá. 4 correntinhas, vou passar pra cá. 5 correntinhas. Aqui eu já vou deixar ele aqui, que depois eu corto, ele não vai ficar aparecendo. 5 correntinhas, 6, 7. Aqui eu já vou vendo o tamanho, né, ideal. Vou fazer mais uma. 8. E aí, você vai vendo o tamanho que você quer deixar o seu móvel. Lembrando, como eu falei, os berços de hoje, né, eles não têm cabeceira. Então, quanto menor ficar o móvel, ó, menor de altura, melhor, né? Porque aí não vai atrapalhar, né? Na hora de colocar lá no berço, não vai ficar muito em cima do bebê. Então, aqui eu já acho que já está bom, tá? Então, do jeito que tá aqui, ó, eu passo a minha linha aqui por dentro. Tá vendo? E dou esse nozinho aqui. Então, ficou aqui bem preso. Depois, eu ainda passo mais uma colinha aqui, só pra garantir.
E agora, eu passo aqui a minha linha na agulha. Tá vendo? Então, eu vou colocar a minha ursa. Eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio da ursa, tá? Então, eu sempre faço o seguinte, eu pego aqui com a agulha, ó, e vou fazendo aqui o ponto de equilíbrio, porque nem sempre o meio é onde vai ficar equilibrado, tá? Isso daí serve muito pra nuvem, né? Porque a nuvem, ela tem várias partes, então nem sempre o meio dela é o equilíbrio. Então, aqui, ó, vou dar mais uma acertada aqui. Ó, então, acho que aqui, ó, já está bom, ó. Ela vai ficar bem equilibrada, tá vendo? Ó, eu acho que aqui ela está bem equilibrada. E aqui, gente, geralmente eu dou um arrematezinho aqui, né? Dou um nozinho aqui na cabecinha do bichinho. Não tá focando, né? Só que pra não ficar feio, como essa ursa ela é principal, eu vou passar aqui lá pro fundo, ó. Lá pra baixo da cabeça, onde tem parte branca. Tá vendo? Vou passar pra cá, ó. Pra eu conseguir dar um nozinho e ele não ficar aparecendo. Aí, ó. Então, ó, aqui, ó, eu entrei aqui pela cabeça, né? E tô saindo aqui no pescocinho pra não aparecer aqui o meu nozinho que eu vou dar, porque eu tenho que dar um nozinho bem firme pra não soltar. E olha que gracinha, gente. Opa, não tá dando pra ver. Ó que gracinha. Aqui eu vou dar, então, o meu nozinho, né? Eu vou dar um nó, assim, bem firme, mas eu vou dar na cabeça mesmo, ó. Não vou dar aqui no laço. Eu vou dar na cabeça mesmo, pra ficar bem firme. Ó. Vou puxar aqui de novo, ó, essa parte aqui de cima, porque ele tem que ficar bem justinho ali. E antigamente, eu fazia, ó, que eu passei 2 vezes, 3 vezes uma laçada dupla, né? Antigamente, eu fazia só o fio do amigurumi. Era mais fácil pra fazer, né? Só que, com o tempo, eu fui achando que talvez não ficasse tão seguro. Porque teve um dia que eu fiz um chaveirinho, né, pra uma cliente, e esse fio amigurumi rompeu, né, depois de um certo tempo. Então, eu fiquei com esse receio, né, se também não poderia acontecer isso com os móveis. Então, a partir de então, eu faço correntinhas, porque eu acho que fica bem mais seguro. Ó, eu vou tentar ajustar a câmera aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. A gente coloquei a câmera em pé pra ficar mais fácil aqui pra visualizar. Então, ó, ela ficou assim, ó, bem equilibrada, tá vendo? E já tá ficando lindo, né? Vai ficar uma graça. Então, agora nós vamos passar para as nuvenzinhas. E eu pego aqui essa continha aqui, como eu falei pra vocês, pode ser uma pérola, né? Minha câmera não tá focando. Isso, pode ser uma pérola. E aí, eu pego a agulha, né, com a linha e passo por dentro dessa bolinha, né? E agora, eu dou alguns nós aqui. Dou alguns nós aqui, ó, nessa parte de cima da bolinha. Vou tirar aqui da agulha pra ficar mais fácil. Ó, vou dar alguns nós aqui. Sempre um nozinho em cima do outro. Pra ficar um nó bem firme, né? E não passar pelo meio da bolinha. Ó, então, ficou assim, tá vendo? A bolinha aqui não passa, não passa pro outro lado. Vou pegar de novo a minha agulha aqui. E vou passar de novo por dentro dessa bolinha lá pra baixo, ó. Então, ele fica assim, ó. Esse aqui que vai segurar,
né, a parte da linha. Aqui, eu dou um nozinho. E no segundo nozinho, eu já vou pegar minha agulha aqui de crochê, né? Pegando essa fininha mesmo. E vou fazer umas correntinhas, fazendo aquele mesmo jeito. Eu vou conduzindo aqui esse fio. Ó, fiz uma correntinha, 2 correntinhas. 3 correntinhas. 4 correntinhas. 5 correntinhas. 6 correntinhas. 7, 8, 9 e 10. Eu vou cortar esse pedacinho que ficou aqui. E eu vou ver, né, se esse tamanho tá bom pra nossa nuvem. Eu quero que ela fique um pouquinho, a nuvem fique um pouquinho acima da ursa, né? Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso colocar um pouquinho mais, ó. Nós fizemos 10, vou colocar mais umas 5. Vamos fazer, então. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se vai ficar bom. Geralmente, eu deixo o suporte em algum lugar, assim, né? Fica mais fácil, só que aqui, como eu tô filmando, não tá dando, não dá certo, não tenho como. Então, fica mais difícil aqui na hora de medir. Ó, fiz 15, né? Então, acho que aqui, ó, já vai ficar bom. A nuvem vai ficar um pouquinho acima da ursa, eu acho que vai ficar legal. Então, aqui, eu fiz 15 correntinhas. E agora, eu passo a minha agulha aqui por entre o fio e já vou fechar. Cortar esse pedacinho aqui. Então, aqui ficou assim, né? Agora, eu pego meu mobile. Vou dar um zoom aqui, gente, que aqui tá um pouquinho longe, pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, aqui, por isso que eu falei que tem que ser uma agulha fina, ó. Aqui eu vou passar aqui por dentro desse buraquinho. A minha agulha de tapeceiro, ela não passa, né? Então, aqui, gente, é um pouquinho difícil pra gente puxar, mas entra, ó. Viu? Entrou, ó, super firme, não cai. E agora, a gente vai pegar a nossa nuvem e vai ver o ponto de equilíbrio. Como eu falei pra vocês, nem sempre o ponto de equilíbrio é no meio, tá? Ó, vamos ver. Se eu colocar aqui no meio, vamos ver como que vai ficar, se ele equilibra. Tá vendo? Que ele não está equilibrado. Então, eu tenho que colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Ó. Eu acho que se eu colocar aqui, já fica bom. Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra ver. Ó, tem que ser aqui mesmo. Bem nesse pontinho aqui. Aqui, ele fica equilibrado, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui pela câmera não dá pra ver muito bem. Acho que se eu colocar um pouquinho mais pra cá. Ó, acho que aqui tá ótimo. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Aí, vocês vão ter que ver aí o de vocês, né? Porque cada um tem um peso. Então, é complicado falar pra vocês aqui o lugar ideal. Então, daqui eu vou passar aqui pra baixo, ó. Tá vendo? E vou conferir, né? Se realmente tá equilibrado, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas aqui pra mim tá bem equilibrado. E aqui, gente, aqui eu vou ter que fazer o arrematezinho aqui mesmo, né, na nuvem, porque ela é toda rosa, então não tem nenhuma parte branca. Então, aqui, ó, vou fazer um arrematezinho, passar uma vez, 2 vezes, e vou puxar assim com bastante cuidado, pra não embolar. Ó, deu uma emboladinha aqui, né? Daqui, a gente puxa lá pra dentro pra esconder esse nozinho, ó, viu? Então, ficou bem sutilzinho, quase não deu pra ver. E eu corto aqui a minha linha.
Então, ficou assim, ó. Vou ver se dá pra ver aqui. Vou levantar um pouquinho a câmera. Ó, tá ficando assim. Então, pra acelerar aqui o processo, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou fazer nas outras partes, as outras nuvens, né? E terminando, eu retorno pra gente finalizar aqui os detalhes. Voltei, pessoal, e eu terminei aqui de montar as nuvens. Fiz uma gambiarra aqui pra conseguir mostrar pra vocês, mas olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Olha que graciosidade. Muito lindo, né? Então, agora, nós vamos colocar os lacinhos aqui. Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco, né? E a gente já finaliza o nosso mobile. Então, meninas, pra colocar o lacinho, eu vou usar a sacola aqui, a Tec Bond instantânea, porque ela cola mais rápido e ela fixa melhor, tá? Como os lacinhos ficam um pouco soltos aqui, não tem muito... tem como muito segurar eles, então o ideal mesmo é passar essa cola aqui, tá? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Então, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola no meinho, né? Não precisa colocar muito, porque ela é super potente. E... não tá focando. E nós vamos colocar aqui. Vamos esperar uns minutinhos, né? Até ela fixar bem. Eu já venho com o resultado. E olha que graça que ficou, gente. Que coisinha mais linda. Eu amei. E agora, vou colocar aqui do restante, já pra gente ligar a caixinha de música e ver como que ficou. Acompanha aqui comigo. Então, nós terminamos aqui, meninas. Eu vou mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Olha como ficou os lacinhos. Super delicado, ó. Uma graça. Agora, o resultado final, gente. Olha que gracinha. Gente, se você gostou, deixa o seu like aí, deixa sua sugestão de vídeo. Não esqueça de comentar, de compartilhar. Isso ajuda o meu trabalho, me incentiva a trazer cada vez mais coisas mais lindas, né? Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí, gostaram? Comenta aí pra eu ver.